Começar a gravar. É, Bom, vamos lá. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. A gente vai fazer em português e essa pesquisa ela tem pessoas que estão falando português, inglês. Se precisar, depois a gente vai traduzir a fala de vocês. E a primeira coisa que eu preciso perguntar é se vocês viram o formulário de privacidade, o formulário que descreve a pesquisa e assinaram o termo de consentimento. Sim. Sim, Ótimo, não, muito bom. Vocês conhecem, né, um pouco do meu trabalho, da minha pesquisa. Deixa eu só colocar aqui do lado um questionário que estava aqui, aí eu perdi, só um minutinho. Conversando com você, eu me perdi aqui. Mais um pouquinho. É o protocolo, é o questionário. Vou deixar ele aberto aqui para ficar fácil de enxergar a emoção. São três questionários diferentes. O de vocês não está aparecendo aqui. Vamos lá. Então, o que a gente vai começar aqui a falar tem uma perspectiva do lado da regeneração e tem uma perspectiva do lado dos museus. E não necessariamente vocês estão incorporados dentro do contexto dos museus. Então, eu costumo fazer só uma introdução, que é claro que os museus, eles vêm trabalhando a questão da promoção da sustentabilidade, principalmente da agenda da sustentabilidade no contexto da Agenda 2030, principalmente na última década, tá? E existe uma urgência, obviamente, de que os museus tenham um posicionamento sobre a mitigação da crise climática. O que mais puxou os museus para essa agenda, de fato, é a aceleração da emergência climática, mas a gente sabe que, independente disso, os museus sempre trabalharam sustentabilidade, muitos museus, independente dessas nominações, independente desse surgimento da agenda, que são os cruzamentos entre as temáticas de gênero, de raça, de justiça social e a museologia. Então, a gente só trago aqui um resumo de que os museus, nesse sentido, trabalham oficialmente a agenda da sustentabilidade mais fortemente nos últimos 10 anos, mas é claro que a gente encontra na origem de muitos museus uma prática sustentável, mesmo que não tenha sido nominada assim. A regeneração, ela aparece muito recentemente em alguns autores e alguns profissionais que passam a escrever artigos e podcasts e pensar o tema nos últimos 3 a 5 anos no máximo, e são muito poucos, a gente não encontra literatura sobre isso. Então, esse é meu preâmbulo para quem não é da área, sobre como estamos em relação a essa temática. E aí, começando aqui com o IDR, eu gostaria muito de ouvir de vocês um pouco esse panorama, uma perspectiva mais histórica do surgimento do conceito da regeneração e das diferenças, porque olhando do lado de cá, né, ouvindo a perspectiva da Carol Sanford, a perspectiva do Gênesis, a perspectiva do Daniel Wall e outras pessoas e outras correntes, fica nem sempre fácil para mim entender quem veio primeiro, quem veio depois, se veio todo mundo junto, se a gente teve um pensamento coletivo que emergiu em várias frentes. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês é um pouco da perspectiva histórica, cronológica do conceito da regeneração, do desenvolvimento regenerativo e como é que vocês entendem esses movimentos, esses autores. você quer falar, Felipe? Eu tinha comentado com a Lu daquele artigo que você tinha escrito, né, pro curso de introdução, onde você fazia aquela linha do tempo. Até, de repente, eu vou abrir aqui. Acho que você pode começar com essa sua especialidade, né?
Então abre. É o emergência? Emergência do paradigma regenerativo? Não, né? Será que a gente tirou ele daquela primeiro curso? Eu acho que não está publicado, não. Deixa eu abrir aqui no Drive. Eu esqueci de perguntar no começo se vocês querem ter acesso ao roteiro de perguntas ou preferem não saber, porque eu posso enviar agora aqui para vocês. Vocês têm essa opção. Para guia, para se guiar, querem ter? Eu posso enviar aqui para Juliana, tá? Pode, pode. Beleza. Enquanto vocês procuram, eu vou enviando. Eu acho que vai ser bom projetar aqui, porque vai, acho que te ajuda a organizar e a gente também, assim, as ideias. É porque como eu estou considerando vocês mais de casa, vocês estão vendo os bastidores. Eu estou mostrando o questionário da forma como foi construído para mim. Mas eu quero que vocês Uhum. tenham aí para ter essa liberdade de construção e também depois que alguns me pediram de envio de materiais posteriores. Então, já encaminhei aqui para a Juliana mandar para você, Felipe, para vocês dois. É, Lu, abre no seu, que aí você vai rolando na Tá tela. bom? Não, eu falo Felipe, Lu. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá, porque se bobear, talvez nem ajude tanto. Acho que pode, né, talvez, acho que enviar para mim, mas acho que eu vou fazer uma fala primeiro sem tá fixado nisso, para tentar trazer uma perspectiva um pouco mais ampla, assim, né, sem se apegar tanto em cada publicação, né. Isso que a Ju enviou é um material, uma tentativa assim, de construir uma linha do tempo, mas que não tem a pretensão de ser uma linha do tempo completa, integral, e nem tudo assim, tem uma relação direta, é só uma forma assim, de organizar em termos cronológicos mesmo. Mas a regeneração, acho que a gente pode entender que ela faz parte desse movimento científico-cultural que olha para o pensamento científico, né, para o pensamento científico a partir da revolução científica, né, e que traz em como características assim algumas características como o reducionismo, né, o materialismo. Então, assim, a partir do advento assim, do pensamento científico, pelo fato da física newtoniana, né, ter sido uma revolução muito forte e potente assim, na ciência, esse pensamento mais oriundo da física dura, da física newtoniana, ela permeou e atravessou todos os campos da ciência, né? Vamos dizer assim. E também um pouco do nosso vício, talvez, ou afeição assim, ao desenvolvimento tecnológico, fez com que esse pensamento mais duro acabasse sendo um pensamento dominante, né? Uhum. E isso tem um lugar, tem um contexto apropriado para esse tipo de pensamento, né? Um pensamento mais associado às ciências exatas, né? Às engenharias e tudo. Porém, ele não é suficiente para resolver todos os problemas, né? Assim, ele é parte, digamos assim, do conhecimento científico, mas não é a integralidade. E um problema que acabou surgindo e muitos autores começaram a notar é quando esse pensamento começou a ser empregado
para lidar com contextos complexos, né? Complexos no sentido da complexidade, assim, não necessariamente do complicado, né? Complexo no sentido de que sistemas vivos, né? A sociedade como um todo funciona de forma muito dinâmica, não linear, né? Enfim, inclusive o próprio pensamento da complexidade veio um pouco para olhar para isso, né? Olha, né? Nem tudo a gente consegue colocar em uma fórmula, em um processo linear, em um pensamento reduzido, né? Nem sempre a melhor abordagem para entender algo é reduzir as suas partes, entender as suas partes, que é muito, né, o pensamento cartesiano oferece, né? Existe um espaço para esse pensamento, onde a gente reduz, né, um sistema às suas partes e investiga essas partes e depois remonta ele. Existe as aplicações adequadas, mas quando você começa a aplicar esse pensamento para sistemas vivos, você acaba se esbarrando em um impasse epistemológico, né? O pensamento cartesiano ele não é adequado para entender e lidar com sistemas vivos, ele é adequado para entender e lidar com sistemas mecânicos, né? Então, a partir de um dado momento, né, enfim, diversos nomes aí, para citar alguns, talvez Edgar Morin, Fritjof Capra, por exemplo, né? Vários autores assim trazendo um pouco da dinâmica do pensamento sistêmico, do pensamento complexo, começou a contrapor isso, né? Falou, olha, tá legal, interessante, mas no mundo, né, um campo complexo, para lidar com a complexidade, a gente tem que expandir um pouco essa ciência, né? Não dá para lidar dessa forma que vem aí a partir do pensamento cartesiano. Então a regeneração ela entra nesse contexto, né? Em contexto de perceber as limitações do pensamento científico cartesiano, né? E propor pensamentos que expandem essa é, essa ciência, né? E a gente poderia citar, então, o pensamento nas ciências da complexidade, e onde começa a entrar também o pensamento holístico, né? Que começa a fazer o caminho um pouco inverso do pensamento reducionista, né? Ao invés de começar pelas partes, muitos autores começaram a entender a importância de começar pelo todo. E não que isso é uma novidade, porque ao longo da história, na verdade, o Capra até descreve um movimento de pêndulos, né? Onde, em determinado momento da história, esse pêndulo tá mais, vai mais em direção ao pensamento holístico, depois um pensamento reducionista, depois volta para um pensamento holístico, né? Isso, assim, se a gente for remontar desde a Idade Média, né? Pré-revolução científica. Então, não que essa perspectiva de olhar a partir da integralidade, a partir dos fenômenos mais complexos, seja algo novo desse momento histórico, né? Mas é algo novo em um horizonte mais estreito, né, da história, assim, enfim, pós-revolução científica, né? Acabou sendo algo novo pelo fato do pensamento cartesiano tá muito impresso e dominante na ciência, né? Ou seja, então a gente poderia dizer que é um embate aí entre as partes e o todo, né? Entre o pensamento reducionista, um pensamento sistêmico, não existe até um contraponto, né, sendo feito a partir dessas abordagens. E o pensamento regenerativo, ele entra nesse universo de discussão, né? Ele chega, assim, enfim, tem algumas origens específicas, assim, até do termo, né, regeneração, onde começou sendo utilizado, mas, assim, em linhas gerais, o paradigma regenerativo, a abordagem regenerativa, é uma abordagem que olha para sistemas vivos, complexos,
em uma perspectiva de evolução. E para isso tenta beber, né, dessas novas ciências que começam a emergir, né, pós-revolução científica aí, com o pensamento holístico, né, o pensamento integral, o pensamento sistêmico, né, a teoria da complexidade. Então, nesse campo científico aí emerge, digamos, o que a gente poderia chamar de pensamento regenerativo, que não é muito bem definido, não tem uma cara única, né? Existem diferentes abordagens sobre isso, mas historicamente, assim, esse termo ele começou a ser utilizado no contexto da agricultura, né? A agricultura regenerativa começou a se falar disso na década de 80, com esse nome, assim, né? Não que não era feita agricultura regenerativa antes, mas usava-se outros termos, agricultura biológica, por exemplo, né? E a partir da agricultura regenerativa que esse nome regeneração começou a denotar algo além da regeneração da biologia ali, né? Algo mais sistêmico, assim, nesse caso, principalmente no contexto da regeneração dos solos e tudo, né? Isso começou a se expandir, né? Então, assim, como começo de conversa, acho muito importante notar esse pensamento mecanicista, né, mais orientado ao universo das máquinas mesmo assim, né, dessa ciência mais dura e uma ciência mais ampla e complexa, né, e sistêmica que enxerga no todo, né, uma importância muito grande, que entende que quando a gente disseca um sistema, quando a gente reduz um sistema às suas partes, a gente perde algo que está no todo, né? Então, o todo é maior do que a soma das partes. Se a gente olhar para as partes e somar essas partes, a gente não chega no todo, né? O todo, ele é maior do que isso. Para a gente captar algo que está no todo, a gente precisa olhar para essa integralidade, né? E isso é verdade em ecossistemas, né? Isso é verdade também no mundo vivo, no mundo da biologia, né? Das florestas, dos animais, né? Para entender o comportamento de um animal, por exemplo, é inadequado a gente reduzir esse animal às suas partes. A gente precisa entender ele no seu contexto, no seu habitat, nas suas interações, né? A gente precisa olhar ele na integralidade da sua existência. Então, isso acaba formando aí a base, né, na qual o pensamento regenerativo se apoia. Agora, Felipe, esse caminho é super importante, né? Que vem lá do pensamento permacultural, da agricultura regenerativa, mas a partir desse seu olhar, o que eu queria entender também, em que momento esse conhecimento se situa na gestão de projetos, né? Com você, Juliana, podendo trazer isso, que o que eu entendo que a sistematização desse conhecimento vem depois, talvez, da própria prática. Como é que evolui desse pensamento para a aplicação e para a sistematização desse conhecimento? A gente vai olhar, por exemplo, livros da Carol Sanford, que são de 2020, né? O livro do Daniel, que é de 2000, acho que 16, tem um outro livro, o próprio Regênesis, né? As datas são muito recentes, comparado com o tempo que já tem esse pensamento em evolução. Então, eu queria entender um pouco do surgimento dessa forma de pensar até sistematizar e virar prática, como é que é isso? Se a gente está falando dos últimos 20 anos, a gente está falando dos últimos 30 anos, como é que vocês veem isso? E a Ju está com a mão levantada. Eu acho que eu posso pegar o gancho Não, aqui. só deixa eu completar um pouco o raciocínio, porque, né, e aí, enfim, acho que eu já posso passar a fala para você. Então, né, assim, acho que um ponto importante e que tem a ver com isso que eu trouxe é que o pensamento regenerativo, ele propõe uma mudança epistemológica, né, uma mudança na forma do pensamento, isso está na base
de todo esse contexto, né? É algo muito relevante, né? A própria permacultura, por exemplo, apesar de ter algumas semelhanças, mas a permacultura, ela, enfim, apesar de ter uma influência aí nessa ideia de regeneração ecossistêmica, da habitação de modos assim, né, sustentáveis e permanentes de habitação, ela difere muito assim nas formas do pensamento, né? A raiz assim do pensamento permacultural não necessariamente tá assim conectado mais de forma mais próxima com o que hoje a gente entende assim como um pensamento regenerativo, né? Mas então assim, a partir dessa mudança de pensamento, dessas novas filosofias e ciências, né, holismo e etc., começou a surgir algumas práticas, alguns autores, né, e um que marca bastante assim essa linha que a gente está mais próximo, por exemplo, né, é o Charles Crone, na década de 70, tem muito pouco material dele, mas é um pensador, né, um pensador sistêmico que influenciou muito o trabalho do Ray Gênesis, o trabalho da Carol Sanford, né, e essa linha assim de regeneração. E aí também, nesse contexto, só vou fazer esse parênteses e passar para a Ju complementar, né? Nesse, nesse contexto, né, vem a própria sustentabilidade como uma ciência, né, como uma prática. Isso, enfim, tem toda a história da sustentabilidade e no momento mais recente, numa história mais recente, a regeneração acabou se colocando assim como uma alternativa à sustentabilidade, como uma evolução da sustentabilidade, né, como uma prática que pudesse complementar, né, a própria sustentabilidade, né? Mas enfim, o que não existe assim é um consenso nessa história toda, né? E aí assim a própria sustentabilidade de poder, acho que é importante resgatar que não é uma coisa única, né? Existe a sustentabilidade, a gente poderia diferenciar na sustentabilidade tecnológica, por exemplo, que é uma sustentabilidade que se aproxima muito do pensamento cartesiano, reducionista, né? Que coloca assim uma expectativa nas soluções tecnológicas para a solução dos problemas globais, né? Mas existe essa sustentabilidade ecológica, esse pensamento mais ecossistêmico mesmo, que se aproxima mais da regeneração também, né? Então, quando vai falar de sustentabilidade, acho que é importante lembrar que existe uma diversidade grande assim na sustentabilidade, né? Mas em um dado momento, culturalmente, a regeneração acabou sendo colocada como uma, uma alternativa, uma evolução, né, da sustentabilidade, o que, enfim, eu particularmente acho que tem alguns problemas assim nisso, né? E também, e aí acho que a gente chega num ponto que é importante diferenciar dois entendimentos muito distintos do que é regeneração, do que é a prática regenerativa, né? Existe uma linha de pensamento que a gente poderia talvez entender como sendo sistemas regenerativos, né, que coloca muita ênfase na regeneração enquanto um impacto positivo, enquanto um sistema que é capaz de gerar os seus próprios recursos, né, que é capaz de se retroalimentar com seus próprios recursos e nesse processo, né, ter um efeito positivo que sobrepõe os seus efeitos negativos, né? É, existe inclusive uma referência assim que trabalha nessa linha que é o Lyre, né? O livro dele publicado em 94, se eu não me engano. Depois a gente passa essas referências, né? Onde ele define e trabalha
os sistemas regenerativos, que é muito próximo da permacultura, né? Acho que a gente poderia colocar a permacultura nesse arcabouço teórico aí, que trabalha muito com energia e matéria. Entende a regeneração como um processo, né, que capaz, né, de fazer com que as atividades humanas, né, processem, né, façam uso de materiais e de energias de forma regenerativa, ou seja, de forma que, que, que o resultado seja mais energia no sistema, né, que tenha um resultado positivo, né, que gere mais energia do que consome, né? Capaz de usar o próprio resultado dos processos, né? O output do sistema como um input desse mesmo sistema, né? Usar o resultado como trabalhar muito esses ciclos de retroalimentação. Então, tem, né, uma linha a gente poderia chamar de regeneração, que tenta fechar esses loops, né? E é um olhar muito focado em matéria e energia, né? Que a gente chamaria de sistemas regenerativos, né? Um sistema de produção de alimentos, um sistema de produção de algum de algum bem de consumo, né? Por exemplo, roupas, por exemplo, né? Então, essa é uma linha. E nesse sentido, acho que o Daniel Wall, em alguns momentos, se aproxima um pouco disso, né? Quando a gente está falando muito dos efeitos materiais, né? Assim, de plantio de árvores, de gerar mais do que consome, de produzir mais do que consome, se aproxima dessa linha, né? E aí a gente vê... O Daniel, ele é bem transversal, ele caminha em vários lugares, assim, mas ele entra também nesse lugar que a gente poderia colocar junto aí com a permacultura e com o Line. Só que, ao mesmo tempo, surgiu uma outra linha, uma outra abordagem de regeneração, onde entra a Carol Sanford e o Ray Gênesis, por exemplo, que entende a regeneração de uma forma bem diferente. Não é que eles excluem essa ideia e não olham para os sistemas materiais, mas a ênfase do olhar está em outro aspecto, né, do sistema humano. Assim, o entendimento sobre o que é regeneração é um entendimento que parte de outro lugar, que tenta trabalhar, né, para os sistemas humanos, e aí já começa a trabalhar muito focado com sistemas sociais, né, sistemas humanos, sistemas sociais, e entende a regeneração como um processo natural dos sistemas vivos que vamos dizer assim, que é governado por energias sutis, assim, né? Como, por exemplo, a motivação das pessoas, né? A capacidade desse sistema expressar a sua essência, né? Assim, entendendo que cada sistema aí é único no mundo e tem e isso é verdade também para sistemas naturais, né? Então acho que assim, é importante começar a perceber um pouco dessas diferenças de quando a gente olha para a regeneração, muito a partir do mundo físico, energia e matéria, e uma outra regeneração que está olhando mais para questões, para energias e questões imateriais, né? E aí onde a gente pode trabalhar a regeneração em contextos pessoais, por exemplo, em contextos organizacionais, né? Entendendo que a regeneração é um processo natural dos sistemas vivos, né? Que é um processo necessário para a evolução acontecer, né? A evolução se dá a partir de processos de regeneração, né? A vida acontece em pulsos né, de decaimento, crescimento, né, de vida e morte. Então, a regeneração tá nesse lugar aí de transformação também e de evolução. Então, essa outra linha, né, do pensamento regenerativo
está olhando muito para aquilo que confere vitalidade aos sistemas, mas energia, mais que confere vitalidade de forma mais sutil assim também, né? Como que os sistemas conseguem se conectar com o caminho de desenvolvimento e evolução, expressar mais do seu potencial, né? Entendendo que a expressão, né, do seu potencial é uma forma assim de regeneração, né? Então são abordagens bem diferentes no fim das contas, que ganham uma potência grande quando se encontram, né? Mas são linhas de pensamento assim tanto distintas mesmo. E eu acho que o maior problema e o maior erro, não é um erro, mas assim um problema mesmo assim é quando a gente não tem muita clareza dessas duas abordagens e acaba misturando essas duas abordagens, né? E o interessante é conhecer essas duas abordagens e entendê-las como sendo complementares. Porque do que adianta, por exemplo, a gente trabalhar um, um, um sítio, por exemplo, onde tem sistemas regenerativos ali, em termos de lidar com os rejeitos, com a produção de alimento, se a gente não consegue regenerar a motivação das pessoas e o propósito daquele projeto e conferir novos significados, novos potenciais, né, para aquele projeto, que faz com que ele possa seguir existindo e sendo relevante ao longo de muito tempo, né? Então, são energias diferentes que são trabalhadas. Nessa primeira abordagem, energias, né, físicas, né, materiais, e na outra abordagem entra muito no campo de energias sutis e materiais, humanas, que governam processos fundamentais de evolução e desenvolvimento, né? E é algo muito diferente aí, e a gente assim a gente não está acostumado a olhar a partir dessa outra lente, né? Mas é onde assim tem uma riqueza e uma potência muito grande de entender de onde que vem a vitalidade dos projetos, né? A própria viabilidade dos projetos e a sua continuidade ao longo do tempo, né? Eu acho que isso que o Felipe está falando, dessa diferença dessas duas naturezas de sistemas, né? Tem isso que ele falou de uma natureza mais imaterial. Eu acho que tem a ver com essa ideia de ver os sistemas sociais como sistemas vivos, né? E aí essa é uma discussão na ciência complexa e controversa, porque recupera muito do trabalho, porque na biologia, assim, foi muito importante o trabalho do Maturana e do Varela, né, nesse sentido de pensar sistemas vivos autopoéticos, né, em um entendimento de organismos biológicos, né, a partir dessa perspectiva mais renovada de uma visão sistêmica, né. Mas e aí isso que eu vou falar é um pouco diferente no campo assim da prática das pessoas, das organizações, é um pouco diferente no campo da ciência, né? Porque na ciência você precisa provar algumas coisas, né? E essa transferência, né, do modo de funcionamento de sistemas vivos, de organismos biológicos para sistemas sociais, ela não é algo muito simples, né? Assim, porque é difícil a gente demonstrar, né? Como e por que, né? Exatamente, sistemas sociais como comunidades, organizações, lugares, né? Instituições, museus são sistemas vivos. Como que é isso, né? Como que eu consigo fazer essa projeção, assim, né? Desse repertório, assim, de princípios que vem da ecologia, né? ah, da biologia evolutiva, enfim, da nova biologia, né, evolucionária, do pensamento sistêmico, como que eu consigo demonstrar, assim, né, que isso se aplica também a sistemas sociais. Eu acho que essa é a principal contribuição da Carol e do Regênesis, e aí um desafio é fazer, porque eles fazem isso muito no campo da prática, né? A maneira como, por exemplo, a Carol introduz, né, essa ideia dos princípios dos sistemas vivos, princípios da regeneração nos livros dela,
é como um aprendizado que ela recebeu, né, dos ancestrais dela, né? E isso no universo acadêmico científico é um pouco complexo, né? Assim, então, eu acho que tem um movimento interessante, uma oportunidade muito rica, assim, que é de aprofundar nesse entendimento, né? Então, dos sistemas sociais como sistemas vivos. E aí, um outro comentário, assim, recuperando umas coisas da fala do Felipe, é que essa mudança de paradigma que ele, né, começou falando, assim, acontece, não diz respeito só à regeneração, né? Uma mudança de paradigma que embasou a emergência de uma série de novas perspectivas, assim, né? Na ciência aplicada e na forma da gente fazer as coisas. E aí, talvez ajuda você me habilitar a compartilhar aquilo, que tem um um material assim que a gente fez em um dado momento que ilustra assim algumas dessas referências, mas que são pessoas, né, de diversos campos que estavam que participam. Ixi, eu não estou conseguindo. Foi. Agora foi. Que a partir das suas áreas né, de estudo, assim, estavam. Eu acho que ilustra bem essa mudança de paradigma de que o Felipe estava falando, né? Então, o pensamento sistêmico aqui, né, com a teoria geral de sistemas, o Erving Laszlo com. Foi uma das primeiras conceituações de sistemas vivos. É, aqui a sistemática do John Bennett, que é uma das principais referências do Regênesis, o pensamento sistêmico da Donella Meadows, né? E que está muito próximo, em termos assim, de contexto histórico, com a questão do desenvolvimento sustentável, né? A construção dessas agendas de sustentabilidade na década de 70, 80, né? O Capra, né, que o Felipe tinha citado, não está aqui, mas a gente poderia falar também, né, do Maturana e do Varela, David Bohm, que é uma das principais referências também da Carol e do Regênesis, Ila Prigogine, que estava olhando para essa questão da complexidade, Lovelock, né, que aí trouxe isso para essa dimensão planetária, né, do planeta Terra como sistema vivo, a Elizabeth Sattouris, que fez esse movimento na biologia, o Bateson, que é da antropologia, da comunicação, enfim, então acho que essas referências aqui ilustram um pouco dessa mudança de paradigma que a gente viveu, especialmente aí a partir da década de 70, né? E aí, isso, eu acho que é legal ver essa imagem em paralelo com essa linha do tempo que o Felipe estava falando, eu vou projetar aqui para você ver isso também de uma maneira bem didática, que é a emergência da ideia de regeneração nessa pesquisa, né, assim, que o Felipe fez, assim, que estava tentando entender quando, né, que a noção de regeneração, e aí principalmente de desenvolvimento regenerativo, aparece, né, nessa literatura. E aí, sabe o que eu acho curioso? Porque essa coisa da regeneração como uma evolução ou uma alternativa à sustentabilidade é uma coisa muito recente, que é dos anos, né, 2000 para cá. Porque antes, a regeneração, ela aparecia junto com essas preocupações relacionadas à sustentabilidade, né? Não tinha essa oposição, né? Porque a gente está falando aqui, década de 70, né? Aqui nesse contexto da permacultura, né? Essa questão do design ecológico, né? A regeneração aparece muito associada ao design ecológico em um momento onde o design ecológico ele compartilhava, né, do mesmo espaço e escopo de preocupações do desenvolvimento sustentável, né, da sustentabilidade, assim, nesse sentido de ecoeficiência, né, e desses sistemas regenerativos que o Felipe, né, comentou mais focados na questão de matéria e energia. Isso da regeneração aparecer como uma superação, assim, da sustentabilidade é uma coisa que apareceu muito mais recentemente, né, e aí acho que tem um texto, né, do Daniel que é um marco nesse sentido, né? A sustentabilidade é insuficiente, precisamos regenerar, né? Que eu acho
é, que enfatiza esse ponto. Mas aí eu acho que isso colou, né, essa narrativa, muito porque a gente foi percebendo as limitações, essa sustentabilidade que tinha uma preocupação muito aqui na década de 70, né, Clube de Roma, depois Eco 92, até aí eu acho que regeneração e sustentabilidade emergiam juntas, assim, eram escolhas diferentes, assim, mas para abordar preocupações semelhantes. Só que a sustentabilidade, eu acho que foi sendo cooptada, né, assim, por essa perspectiva mais tecnicista, né, e também pelo desenvolvimento sustentável à lá governos e corporações, assim, né, como que isso foi se infiltrando na prática, né, dos sistemas sociais. E aí, nesse processo, a sustentabilidade foi sendo esvaziada do seu sentido original, que tinha essa preocupação com, né, a harmonia, né, e a coevolução de sistemas humanos e naturais. E aí, na medida que eu acho que a sustentabilidade tecnológica, o desenvolvimento sustentável foi esvaziando, né, de sentido e significado a ideia de regeneração, vai surgindo essa necessidade, então, de a gente substituir, né, assim, a regeneração, a sustentabilidade por regeneração no sentido de enfatizar, né, aspectos que estavam sendo subjugados ou cooptados, assim, né? E aí eu acho que é nesse momento que, aí, a partir dos anos 2000, a regeneração emerge como uma narrativa cultural que quer radicalizar, né, um pouco desse movimento do pensamento ecológico, né, do design ecológico, da permacultura, enfim, do desenvolvimento regenerativo, né, a gente poderia dizer, que começou lá atrás, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso. E aí, nesse meio do caminho aí na década de 80, né, tem essa corrente, essa linhagem que vem surgindo lá com o Charles Crone, né, e a Carol e o Regênesis, que estavam olhando para a regeneração, não só dentro desse grande panorama histórico, assim, de mudança de paradigma, mas que estavam se aprofundando nesse entendimento dos sistemas sociais como lugares, né, e organizações enquanto sistemas vivos. E aí eles têm toda uma linhagem específica, assim, né, de pensamento e de prática que, que eu acho que tem feito uma contribuição imensa para o paradigma regenerativo como um todo, porque é quem está tentando fazer esse movimento de lidar com sistemas sociais que são complexos por natureza, enquanto os sistemas vivos. Então, a gente está lidando com uma teoria e uma prática bastante complexa, né? E cheia de camadas. A gente quase que levou uma hora nessa conceituação e que, ao mesmo tempo, ela é essencial para esse trabalho aqui, ter a consistência que precisa ter e a clareza dessas diferenças, dessas complementariedades. Eu estava só ouvindo, né, agora, Ju, que você falou da questão dos sistemas, ver os sistemas sociais como sistemas vivos. Eu acho que é a essência do que a pesquisa pode trazer no contexto da organização museu, né, que é o que eu vou trazer agora um pouco para a gente falar um pouco, que aí vocês avaliam, mas acho que para a gente fazer essa gama dessas perguntas situando no campo dos museus, a gente precisaria de uma meia hora. Aí, se vocês conseguirem, de agora até o final, a gente fazer isso, ou pelo menos um de vocês. A questão da regeneração, né, do pensamento regenerativo, vamos chamar assim, porque eu entendo que tenha as designações de sistemas regenerativos, desenvolvimento regenerativo, design regenerativo, vamos falar do pensamento regenerativo dentro dos museus. Eu queria trazer um pouco vocês agora, tentando juntar duas perguntas, né, em uma, que é a ideia que a gente está falando de um campo que faz a salvaguarda da história planetária. Os museus, eles guardam memória social e memória biológica. Nem sempre está muito claro isso para todo mundo, né? Mas os museus de história natural, por exemplo, eles fazem monitoramento de biodiversidade e eles fazem uma perspectiva histórica dos períodos de extinção, quais eram as características biológicas que existiam lá. Então, a gente está falando, então, de uma salvaguarda de uma história planetária. Ao mesmo tempo,
eles têm hoje duas capacidades importantes, né? Uma capacidade de ação, no sentido da mitigação da crise climática ou do envolvimento dos territórios onde eles estão, e uma capacidade de influência, que é a ideia de conscientização. Os museus podem atuar na conscientização ou na ação, e eles vêm desse lugar, né, da salvaguarda. Então, pensando nesse campo, aqui eu queria ouvir de vocês sobre o potencial do pensamento regenerativo, né? Que potencial tem a gente trazer isso para esse campo e pensando nos princípios regenerativos. Então, já emendando nessa pergunta da reflexão de vocês, quando a gente olha os princípios regenerativos, aí eu vou falar do que vocês trazem dentro do pensamento dos autores, né? Que é potencial, essência, o princípio nodal, a reciprocidade, a ideia dos campos e do alinhamento. Como quando a gente desloca isso para a prática de uma organização, essa é a grande janela que eu fico pensando, como é essa relação de uma instituição que não se vê como sistema vivo, ela está dentro de um sistema antropocênico, bastante mecanicista, bastante autoritário, em que elas estão sendo convidadas a ter um processo de decisão e planejamento mais fluido e mais integrado aos sistemas vivos, ao se reconhecer como sistemas vivos. Então, a pergunta é como vocês entendem o potencial do pensamento regenerativo nesse campo e como se dá na prática essa busca de aplicação dos princípios regenerativos num sistema que está tão engessado, talvez, por um pensamento antropocênico ou mecanicista. Que a Ju, que Sim. está seguindo aqui o questionário, no seu Felipe, eu juntei a 1 e a 2, para a gente poder ter esse olhar, né, já. Então, resumindo um pouco tudo que a gente falou, acho que um jeito de entender a regeneração é que é essa investigação, essa ciência aí que vai olhar para a evolução dos sistemas vivos e aí, principalmente, dos sistemas vivos sociais, assim, que envolvem os contextos humanos também, né? Porque, enfim, se a gente falar evolução de sistemas vivos, de animais, ecossistemas, beleza, né? A biologia toma conta disso, mas quando a gente transfere, a gente está falando de organizações, de que sistemas vivos são esses que a gente está falando? Cidades, né? Comunidades, organizações, né, empresas, organizações diversas, tudo que envolve a relação das pessoas com os seus lugares, que é algo inevitável, né? Então, são desses sistemas que a gente está falando, né? Dos sistemas, da relação entre sistemas humanos e sistemas naturais. Isso forma um sistema complexo, que a gente entende como um sistema vivo, e a gente está olhando para a evolução destes sistemas. É isso que a regeneração cuida. Ela quer olhar para uma cidade, para um bairro, para uma vila, né? Para um país, e pensar, estudar, digamos assim, trabalhar para a evolução, para o desenvolvimento desse sistema social e natural. E aí, quando a gente está olhando, então, para esses sistemas humanos e sistemas naturais entrelaçados na sua dinâmica complexa, no seu caminho de desenvolvimento, algo fundamental de se fazer é ter o olhar para essa memória social e biológica, né? Isso tem um papel fundamental, que é resgatar a história para tentar se conectar com quem é esse sistema, né? Ou então, qual que é a essência desse sistema, qual que é a história, qual que é a origem, né? Trabalhar a regeneração de sistemas complexos dessa natureza demanda uma reconexão, né? E a reconexão, que normalmente essa conexão foi perdida aí ao longo do tempo, uma reconexão com a história desse lugar. E essa história, né, revela
revela padrões e revela características que devem informar uma direção de futuro, né? Uma direção de desenvolvimento. Então, em linhas gerais, um movimento, né, um trabalho regenerativo para um sistema social complexo, significa olhar para a sua história, entender um pouco da sua essência, das suas singularidades, o que aconteceu ali, né, como que esses acontecimentos moldaram a cultura, como que o ambiente natural moldou a cultura, moldou as pessoas, como que essa história impacta, né, no que acontece hoje nesse território, e como que o entendimento dessa singularidade, daquilo que é único daquele lugar, pode informar uma direção de desenvolvimento conectada com quem é esse sistema vivo de fato, né? Então, assim, um pouco da premissa, né, do desenvolvimento regenerativo, né, dessa ideia de regeneração, é que para que a gente consiga sustentar vitalidade, motivação e caminhar, né, em um caminho interessante de desenvolvimento, esse caminho precisa estar conectado com quem é esse território, esse lugar. Se a gente for olhar para esse sistema como um sistema vivo, esse sistema vivo ele deve ser capaz de expressar mais de si mesmo. Isso gera vitalidade do sistema vivo. É igual uma pessoa, né? Uma pessoa que consegue expressar mais de quem ela é verdadeiramente, que ela se sente que está no lugar certo, que está fazendo algo que faz sentido para ela, isso dá mais vida para a pessoa. Quando a pessoa está num lugar descolado da essência dela, quando ela, né, não sente ali que ela está fazendo aquilo que ela poderia fazer de melhor, ou ela não está conectada muito, ou enfim, que aquilo que ela está fazendo não se conecta com quem ela é, na sua essência, né, na sua verdade, isso tira a vida da pessoa, deixa a pessoa, né, isso tira a vitalidade da pessoa. E a mesma coisa acontece com um sistema vivo complexo, como uma cidade, uma comunidade. Então, o desafio, né, do trabalho de evolução de sistemas sociais complexos, é entender que sistema é esse, que natureza de sistema é esse, quem que é esse sistema, né? Qual que é a sua personalidade, qual que é a sua trajetória de evolução, quais que são os padrões que ele revela e como que isso poderia informar um caminho de desenvolvimento que vai gerar vitalidade, porque vai ajudar esse sistema a expressar mais dele mesmo. O que a gente não quer é o que é muito comum, né, nos processos de desenvolvimento e transformação, né, da nossa sociedade, forças de desenvolvimento em um território, por exemplo, que levam esse lugar a expressar algo que não é dele, algo genérico, algo comoditizado. Isso mata a verdade do lugar, isso tira a vitalidade do lugar, né? Quando a gente transforma um lugar em um não lugar, em um lugar comoditizado, em um lugar igual aos outros, né? E aí onde eu acho que a museologia, né, pode exercer um papel fundamental, que é de resgatar essa essência desse lugar, ajudar as pessoas a se conectarem com padrões de manifestação do território que é único ali naquele lugar, se conectar com a história do lugar, né, com os desafios, com as características ali que fizeram esse lugar ser quem é. Então, só o fato dessa, né, lugar, sociedades que são mais capazes de se conectar com essa história, elas são mais capazes de cuidar e trazer vida para os seus lugares, né? De cuidar da evolução para os seus lugares. Esses lugares são mais capazes assim de seguir evoluindo ao longo do tempo, né? Diferente de lugares cuja história é apagada, que é um lugar que não é capaz de gerar muita conexão com as pessoas e, enfim, né? E aí isso acaba manifestando problemas da globalização, né? A globalização é um movimento que em parte, né, gera isso, essa perda de identidade, essa perda
de conexão das pessoas com seus territórios, com a cultura local, né? Então, a regeneração trabalha nesse resgate, em resgatar a essência para revelar um potencial de futuro, um potencial de transformação, né? Um novo potencial para aquele lugar, né? Um novo caminho de desenvolvimento, mas que esteja conectado com a sua singularidade, com quem esse território é, um caminho que honre e potencialize essa história, essa cultura, e não faça o contrário, né? Que é minar, apagar, atropelar essa história, essa cultura. Então, é aí onde eu acho que os museus, né, podem exercer um papel muito interessante e regenerativo nesse sentido, né? Se conectar com essa história é um processo de regeneração por si só. Muito legal. Nossa, então, são muitas camadas, né? Eu fiquei pensando várias coisas, porque eu acho que uma delas, depois eu vou retomar isso que o Felipe falou, mas antes eu queria trazer um outro ponto, que é ver o museu como um sistema vivo, né? Ver o museu como uma organização, uma instituição viva, né? Na sua dinâmica na sua dinâmica organizacional mesmo, na sua prática de gestão, né? Eu acho que isso é uma coisa. E aí, nesse sentido, o caminho tá apontado, né? Assim, os frameworks com que a Carol trabalha, o Regênesis, né? Eles possibilitam isso, né? Então, acho que você, por exemplo, né, Lu, assim, que é uma liderança da área, está em plena condição, né, de usar, né, esses frameworks, aprender sobre eles, usar para transformar a prática de gestão de museus, né? A operação, né? Como que esses museus funcionam? Acho que isso é uma coisa. Aí eu acho que uma outra camada dessa conversa é como que o paradigma regenerativo, o pensamento regenerativo pode informar a agenda dos museus, né? Assim como você falou que agora a agenda dos museus é bastante informada pela Agenda 30, né, e pela questão da mitigação de mudanças climáticas, eu acho que existe esse mesmo potencial que né, do pensamento, do paradigma regenerativo, informar essa agenda. O que implicaria, por exemplo, nesse ponto que o Felipe trouxe, né? E se a gente, então, considera agora, né, para pensar a prática de um museu em um determinado território, quem esse lugar é, né? Quem é esse território? Então, isso seria uma maneira da gente trazer, né, o princípio da integralidade, do alinhamento, por exemplo, para construir o posicionamento, né, assim, desse museu, o conceito desse museu onde ele acontece, né, nesse lugar, assim. Então, e aí, da mesma maneira, eu acho que essa questão do entrelaçamento entre as questões ecológicas, né, que eu acho que também é um outro ponto que está na base do paradigma regenerativo, né, como que a história das pessoas é a história dos sistemas naturais e culturais entrelaçados, né, emaranhados, assim, eu acho que esse é um outro ponto. E se a gente começa a pensar, então, nas mostras, né, e nas exposições, enfim, nas agendas museológicas, assim, a partir desse emaranhado, né, assim, tanto quanto for possível. Claro que, né, às vezes enfim, tem algumas iniciativas onde isso não se aplica, assim, mas eu acho que em muitas delas se aplicam, né? Então, se os museus tomam como a agenda, por exemplo, né, não como agenda, como parte da sua identidade, né? Tentar representar, tanto quanto possível, essas memórias, né, sociais e ecológicas nos seus entrelaçamentos, nos seus emaranhados, né? E não como esse fragmento, né, da história mineral, né, da história é, ecológica, né, desse aspecto da história social, né, enfim, tenta construir uma perspectiva mais múltipla e transdisciplinar, assim, mais integrada, né, mais integralizada, assim, né, eu acho que isso também é uma questão. Então,
Então, enfim, eu acho que tem três pontos, né? Eu acho que uma oportunidade, um potencial, né, dessa relação museu-regeneração está em os museus se veem como organizações vivas, sistemas vivos e adotarem uma gestão que incorpora esses princípios. Outra coisa está em a gente entender o que são os aspectos essenciais do paradigma regenerativo e tomar esses aspectos essenciais como essa ideia do entrelaçamento da história ecológica e cultural para pensar a agenda, né, desses museus. E um outro potencial está na relação dos museus com os lugares, né, na relação dos museus com o seu território. E aí também nesse sentido, né, eu acho que o paradigma regenerativo, e aí especialmente o trabalho do Regênesis, traz insights muito interessantes, né? Como que a gente pensa o museu como um agente de regeneração do território, né? E aí, para isso, a gente vai aprofundar nessa relação ali, né, desse museu em específico com o seu território em específico também, né? Eu queria trazer uma questão já contextualizando o museu. É, é muito bom ouvir vocês falarem, porque várias coisas vão ganhando forma aqui para mim. Quando o Felipe fala, né, de que a sustentação da vitalidade de um lugar, né, depende de saber quem é esse lugar. Não é nem o que é, mas quem, né, a personalidade desse lugar, a voz que ele tem. E você falou da transformação de um não lugar, quando a gente tira a verdade desse lugar. Então, eu queria abrir aqui um parênteses, né? Os museus, eles usurparam a verdade e a história de muitos lugares. Eles retiraram objetos e as histórias das colônias de onde eles estiveram. E não podemos culpar os museus, mas vamos dizer, a cultura que encabeçava aquele momento acreditava que era importante expressar poder num outro lugar onde esses colonizadores estavam localizados. O que eu gostaria de trazer sobre o pensamento regenerativo é que muitos exemplos que eu vejo do Regênesis e vejo do trabalho de vocês, eles tratam o lugar como conceito geográfico. Então, por exemplo, eu sou uma cidade, então eu vou olhar para esse território aqui. Eu sou por exemplo, a arquitetura, né? O Bill Reed fala bastante dessa questão, né? De pensar os espaços urbanos, e aí a gente vai olhar para aquele lugar. Eu gostaria de refletir um pouco se a gente pode trazer o pensamento regenerativo deslocado para um lugar o qual os museus representam. Então, você pode ter um museu, como por exemplo, no Brasil, que representa Portugal. Você pode ter um museu aqui que representa a África, né? Então, quando o British Museum está localizado aqui, mas ele retirou coisas de cultura de outros lugares. Existe um potencial regenerativo que a gente pode pensar desses museus em relação a esses lugares que eles representam. E aí eu vou trazer um conceito da museologia que a gente vem trabalhando, que é a restituição, a reparação e a repatriation, institution, que é a restituição dos objetos, quando os objetos são devolvidos aos seus territórios de origem, certo? Então, eu tenho aqui um objeto africano, a França decidiu devolver para Benin, fez a devolução oficialmente, e com isso você, de certa maneira, restaura essa história que foi retirada lá. O que eu queria ouvir, para além do pensamento mecanicista, da regeneração, a gente fala muito dos campos de energia, das energias sutis, das movimentações que se dão numa ação como essa. Então, qual é o potencial regenerativo quando o lugar não é o lugar geográfico, mas é um lugar cuja esse sistema vivo, que é esse museu, é corresponsável por ele? Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês sentem sobre isso. Nossa, muito interessante, né? Eu acho, porque eu acho que a importância dessa contextualização da regeneração na mudança de paradigma do momento presente, né, é importante porque aí a gente encontra outros movimentos
e perspectivas que se irmanam, assim, nesse contexto de mudança de paradigma, né? Porque, por exemplo, eu vejo isso, assim, isso tem muito a ver, eu acho, com a emergência da decolonialidade, né? Por exemplo, assim, né? Esse movimento de reparação, de radicalização dos direitos humanos e sociais, eu acho que está bastante representado no movimento da decolonialidade atual, né? E aí você vê que que tem algumas semelhanças, tem alguns padrões que são semelhantes, né? Eu acho que da mesma maneira como regeneração radicaliza alguma daquelas preocupações que estavam na base da sustentabilidade, quando a sustentabilidade estava emergindo como uma perspectiva de futuro mais interessante do que a modernização, a globalização modernizadora, eu acho que a decolonialidade, ela radicaliza algumas das preocupações, né, relacionadas a direitos humanos e sociais que está na base dessa busca por justiça social, né? E aí, nesse sentido, a gente está vendo também, assim, esse encontro, né, da regeneração com a decolonialidade, né? E tem algumas pessoas que estão fazendo isso, né? Algumas conversas que estão sendo feitas de uma maneira que eu vejo, assim, é como se não tivesse como ser diferente, né? Assim, porque eu acho que da mesma maneira como agora a gente se dá conta que, nossa, a gente precisa olhar para os sistemas sociais como sistemas vivos, a gente não precisa olhar para os sistemas, e isso é uma maneira de enfrentar, né, as limitações do pensamento reducionista e, enfim, isso tudo que a gente vem comentando. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo nesse universo da justiça social, né? Não tem como mais a gente olhar para essas relações de poder desconsiderando essa qualidade colonial, assim, com que são estabelecidas as dinâmicas sociais e são organizadas as organizações humanas, assim, né? Quando isso diz respeito a relações internacionais, então, e aí os museus estão, né, dentro desse universo, dessas relações entre países, né, e países que colonizaram, países que foram colonizados. Eu acho que é isso, né? Nesse momento não dá mais para a gente não pensar nesses processos de reparação sendo minimamente informados pelo paradigma decolonial, né? Agora, como eu acho que o olhar da regeneração sobre isso tem um pouco a ver com o que o Felipe estava falando, dessa preocupação de, de enfrentar os efeitos da globalização, né? Eu acho que, na medida que para a regeneração é muito importante a gente é, ver as coisas na sua integralidade, na sua essência, né? Se a gente tivesse fazendo esse exercício de usar a lente da regeneração para olhar para esse case que você trouxe, né? Eu acho que os princípios que nos ajudariam são esses, né? Então, de entender esses objetos, né? Dentro do contexto, dentro de um contexto onde eles fazem sentido. Só que aí essa é uma questão para mim nossa, o, ela está muito permeada pelo olhar decolonial, né? Não tem como, porque isso reintegrar isso no seu todo, né? Então, pegar essa parte e reintegrá-la na sua totalidade, passa necessariamente por esse olhar da dinâmica de poder, assim, né? A partir da qual o objeto foi destituído ali do seu lugar, né? Então, enfim, acho que e aí eu acho que nesse sentido tá uma coisa interessante, tá um encontro interessante, porque eu sempre pensei muito como que o princípio de essência, por exemplo, apesar de essencializar demais as coisas, não seja uma coisa muito bem vista da perspectiva decolonial, assim, mas o tanto que esse olhar para a singularidade biocultural, né, para a singularidade socioecológica de algo ajuda muito a gente a incorporar uma perspectiva decolonial e que enfrenta as limitações da globalização modernizadora, né, porque ajuda a gente a ver as coisas na sua singularidade, né? E não comoditizar, né? Não estandartizar, né? Enfim, valorizar, né? Essas identidades singulares, né? Então, não sei, acho que tem algumas conversas por aí, assim. E ao passar, obrigada, Ju, e ao passar para o Felipe,
eu reitero essa pergunta, né, sobre se muda alguma coisa do campo energético. E se vocês já tiveram, não necessariamente precisa ter, mas alguma outra referência em que no trabalho regenerativo, do desenvolvimento regenerativo, o lugar não era o lugar onde esse organismo social está localizado, era um outro lugar. Então, algo interessante de se pensar que quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento regenerativo, a gente quer chegar em um papel, né? Em um papel que manifesta, que expressa essa singularidade, né, desse sistema vivo, em direção a esse potencial que é percebido ali e tudo, né? Então, algo importante de se pensar e explorar é o papel dos museus, né, em diferentes contextos. Diferentes museus podem exercer diferentes papéis. É claro que existe um papel assim da educação, que pode ser algo mais transversal, e acho que é um papel interessante, né, mas esse é um olhar que ajuda muito. E nesse sentido da reparação, né, desse olhar decolonial, ele funciona, né, esse papel que pode ser assumido, ele tem um efeito educativo, né, em como lidar com o outro, né, em como estabelecer relações com o outro, por exemplo, né? E aí agora indo para essa questão do lugar, nem todo lugar é territorial, como você disse, né? Assim, então existe enfim, formas de entender lugar que vão além disso, que são sistemas, né? Sistemas complexos, e um lugar, né, comum que ajuda a gente a dar concretude nisso é a própria área de atuação desse sistema, né? Então, um lugar que todo museu ocupa é esse lugar da museologia, né? Do ser museu, do fazer museu, né? Por exemplo. E cada museu tem um papel, né, consciente ou não, ele acaba exercendo um papel, acaba exercendo uma influência nesse lugar. Um museu influencia o outro, né? Um museu acaba servindo de exemplo e, enfim, oferecendo precedente aí enfim, daquilo que é bom ou ruim. Eu tenho certeza que lá atrás, historicamente, essa prática né, de capturar objetos valiosos em culturas e ter isso como uma espécie de troféu, de um símbolo de poder, né? Isso foi uma cultura, uma prática que se espalhou, né? Foram exemplos que foram sendo dados e acaba que cada um querendo ter um objeto mais interessante, mais representativo, mais valioso culturalmente do que o outro, né? Então esse lugar, né, do museu é um lugar muito dinâmico que todo museu acaba que está, né, enfim, invariavelmente, né, pela própria natureza da coisa, né? Então pensar, cara, qual influência, né? Qual contribuição, qual papel que esse museu em particular pode oferecer para a cultura dos museus no mundo, né? É algo bacana, assim, eu acho que é uma linha de investigação importante e contribui para essa área de atuação, né? Que é a área enfim, dos próprios museus, né? Então tem muito o que explorar nessa linha, porque é um lugar compartilhado com todos os museus, né? Na verdade, a soma, né, o conjunto desses museus formam esse lugar. É um lugar cultural, né? É um lugar subjetivo também e, ao mesmo tempo, muito concreto nas práticas desempenhadas, né? Foi muito interessante você falar, porque a minha pergunta estava deslocando o lugar para um outro território geográfico. Mas eu também trabalho com a noção de territórios de saber,
territórios de identidade. Então, por exemplo, o museu pode influenciar o lugar, identidade nacional. O museu pode influenciar o lugar, porque tem lugares que permeiam todos os museus. Um deles é a identidade, porque os museus são os locais que as pessoas buscam para se entenderem, né? Então, influenciar isso como um lugar é possível, ou seja, tratar territórios de saber, territórios culturais que são compartilhados por um mesmo grupo cultural e social, né? Eu entendi dessa sua fala um Sim. lugar mais expansivo de É, reconhecer o lugar. sim. E aí nisso, tipo, né, qual que é a influência de um museu que está aqui sobre, enfim, mas é um museu sobre um país que está em outro continente, assim, né? É uma boa pergunta, enfim, acho que precisaria refletir mais, mas eu acho que acaba entrando nesse papel da educação, né? Assim, de como que as pessoas desse lugar enxergam outras culturas, um outro lugar, né? Enfim, a princípio, e aí já entra em um universo que eu não tenho familiaridade, né? Eu não... Claro que a gente pode achar conexões, mas assim, seriam conexões mais indiretas, né? Sobre como que esse museu aqui, sobre a história africana, vai impactar a África lá, né? Ao meu ver, que é um pensamento muito rápido aqui, sem aprofundamento, né? Eu acho que impacta muito mais as pessoas desse lugar, né? Onde o museu está, não necessariamente lá, né? Porque, enfim, impacta aqui nesse sentido de contribuir para que essas pessoas desenvolvam uma, uma relação mais interessante e educada, né? Com outras culturas, com outros povos, que expandam o seu próprio ser, né? Se conectar com uma cultura diferente é uma expansão do ser humano, né? Então, eu vejo, assim, essa influência, esse papel muito grande para as pessoas, né, para as pessoas do país que hospeda esse museu, vejo uma relação mais indireta, né, do impacto que acontece lá, mas com certeza a gente encontra, assim, né? Eu acho que o fato de perceber, notar a existência, né, conferir a devida importância para essas outras culturas, tem um impacto nessa outra cultura, né, como que chega lá esse impacto? Enfim, é uma pergunta para a gente explorar aqui, né? Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu acho que o impacto principal, enfim, uma reflexão mais rápida aqui, acaba sendo na expansão do próprio ser humano que, que visita esse museu, né? Depois a gente pode, em outro momento, conversar mais. Eu vejo muito o princípio da reciprocidade. Quando esse outro território recebe esse objeto, existe uma transformação lá que reverbera aqui. Mas, de fato, depende muito do como. Depende muito da condução dessa devolução. E aí a gente começa a perceber aspectos que estão envolvendo talvez um olhar mais regenerativo e outros que estão só, de fato, mandando a obra. E nesse como a gente vê muita potencialidade de mudança de curso da história desse lugar que volta a receber o seu objeto, né? Mas eu não vou entrar aqui agora, porque isso já é uma colocação minha. O mais importante agora é ouvir de vocês essa primeira impressão. E aí eu vou fazer a última pergunta para a gente ir e vou deixar o questionário depois, se vocês quiserem complementar, que é sobre a questão de liderança regenerativa. Eu acho que talvez vocês nem tenham essa necessidade dessa terminologia, liderança. O que eu quero dizer é sobre um lugar regenerativo para as pessoas que estão dentro dessas organizações. E aí eu queria falar sobre isso porque eu sei que o IDR desenvolveu uma metodologia de formação importante nesse campo e que leva as pessoas numa jornada. E a grande questão que essa pesquisa também quer olhar é para um convite para os profissionais de museus serem convidados a uma jornada de aprendizado de como atuar regenerativamente. E isso envolve o desenvolvimento delas mesmas, como alguns autores citam, né? Alguns autores, como o Gênesis cita muito isso, e outros citam que é uma jornada muito pessoal, porque está tudo alinhado entre o ser humano que está dentro daquela organização e aquela organização.
Qual é o desafio? A gente está dentro de um campo, assim como o campo da academia, o campo de museus é um campo bastante voltado ao entendimento de que essas outras práticas muito holísticas não correspondem à forma de atuar e de pensar desse setor. Então, existe, de certa maneira, uma repulsa a trazer um olhar de desenvolvimento pessoal, de pensamento holístico, que traz um caráter experimental, uma certa incerteza, né, que a gente não está controlando o resultado. O convite da regeneração leva a uma certa vulnerabilidade para uma evolução, uma jornada evolutiva. Então, eu queria saber se vocês têm recomendações agora para fazer nesse final de como trabalhar nessa ativação, nesse convite dos profissionais e das profissionais de museus para serem regenerativos naquilo que eles fazem, naquilo que elas fazem, ingressar numa jornada de aprendizagem regenerativa para tornar os seus museus, principalmente aquelas que estão em posição de tomada de decisão também, ou de projetos, o que fazer e o que vocês recomendam para que esse convite seja bem ouvido, tenha ressonância, para que a gente possa desenvolver lideranças regenerativas em museus? Eu acho que essa pergunta, o Felipe trouxe isso em algum momento, né, da centralidade na abordagem do desenvolvimento regenerativo, da gente pensar sobre o nosso papel gerador de valor, né? E eu acho que para o museu e para o profissional do museu é muito importante, né? Qual que é o meu papel aqui, né? Que tipo de valor que eu quero gerar e para quem, né? Porque a partir dessa pergunta que a gente descobre quais são as capacidades que a gente precisa desenvolver na gente, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. E aí eu acho que, de modo geral, para todos os profissionais de qualquer área, mas aí no caso dos museus, né, o convite do pensamento regenerativo é esse de ver as coisas enquanto totalidades, singulares, vivas no seu processo de desenvolvimento e evolução, né? Então eu acho que para o profissional do museu o convite é esse, né? Como que eu abordo então essa memória social, essa memória ecológica tentando, claro que é um esforço, né, abordá-la na sua integralidade, né, enquanto, né, aspecto vivo, né, como uma memória, e aí eu acho muito bonito, porque eu estou vendo, assim, no campo da arqueologia, né, é, que existe esse movimento, né, da gente olhar para a memória enquanto uma agência, né, não olhar para os objetos, né, enquanto sujeitos agentes, né, que produzem efeitos e resultados múltiplos, significativos, vibrantes nas pessoas, assim, né? E eu acho que aí está um potencial muito. Tá um convite, assim, e um potencial muito incrível, né? Então, como que a gente aborda todas as atividades que fazem parte da agenda de um museu, né? Da operação cotidiana de um museu, enquanto processos vivos, né? E aí, especialmente, né? Como que a gente aborda, então, a memória né, na sua fala, e pelo pouco que eu conheço, está no coração, né, da prática museológica, enquanto também um processo vivo, né? Não como uma herança, né? Um resquício ou algo estanque, né? Mas como que a gente dá para esse lugar da memória, da identidade, da tradição, esse aspecto de evolução, dinamicidade, né? Que faz sentido? Acho que a pergunta é: faz sentido pensar a memória enquanto um processo vivo? Eu acho que sim. Mas para que os profissionais do museu possam abordar, né, a memória e tudo que diz respeito às atividades de um museu enquanto processos vivos, eu tenho certeza que eles vão precisar se colocar em um caminho de desenvolvimento para aprender a fazer isso, né, aprender a construir essa capacidade, e é o que todos nós estamos fazendo, né, para trabalhar com sistemas sociais, para abordar processos organizacionais ou pensar, né, um empreendimento em um território, a gente está tendo que aprender
a entender, né, essa organização e esse território enquanto sistema vivo. E esse convite eu acho que eu estenderia para os profissionais do museu também. É, e aí eu acho que um reconhecimento interessante é entender que para que seja possível, né, seguir existindo, para que nós possamos continuar sendo os mesmos, nós precisamos nos transformar, né? Assim, nós precisamos nos transformar para seguir existindo e seguir sendo os mesmos. Então, assim, a transformação ela é inerente a todo o sistema vivo e a todas as pessoas também. Então esse é um reconhecimento, assim, de que estagnação é morte, né? E se a gente quer seguir existindo, a transformação não é uma escolha, né? É algo dado. E aí a gente pode escolher como que a gente quer atravessar esse processo de transformação. E aí, tanto para esses líderes desses museus, quanto para o museu em si, né? E só que para se transformar, a gente precisa se vulnerabilizar e se implicar nesse processo de mudança, né? E esse é um desafio muito grande, é uma herança cultural também, uma herança muito desses contextos assim, né, enrijecidos, mais sérios, conservadores em algum momento, em algum contexto, né? Mas eu acho que reconhecer que para se manter relevante, né, a gente precisa pensar a nossa própria mudança e transformação. Acho que é um ponto de partida bacana, né? E aí, assim, como que isso vai acontecer, né? É muito particular, assim, de cada pessoa, de cada contexto, mas eu acho que trazendo assim para a pessoa, né? Para essa liderança no museu, eu acho que é fundamental manter uma curiosidade, uma inquietude, né? E incorporar algumas premissas e alguns conceitos, né, dos sistemas vivos, do mundo vivo, que vai ajudar a gente a desempenhar o nosso trabalho que a gente precisa desempenhar de qualquer forma, né? Uma das ideias, por exemplo, é em termos de pensar em termos de capacidades, né? Assim, quais capacidades esse museu está desenvolvendo nas pessoas, né? Ou como que a gente pode fazer uma visita, um processo de transformação, né? Como que a gente pode tocar as pessoas para além, né, de algo informativo, né, algo descritivo, como que a gente, ao invés da gente como que ao invés de transmitir uma mensagem, a gente pode construir essa mensagem junto com os visitantes. Então, todo esse universo da regeneração, ele traz ideias, premissas, conceitos que nos tornam mais criativos, que faz a gente ter ideias, que movimentam o nosso pensamento, né? E aí eu acho que isso é muito interessante, porque de qualquer forma a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer coisas, né? Assim, desempenhar o nosso trabalho, desempenhar o nosso papel. E aí você pode escolher desempenhar esse papel sem criatividade, digamos assim, né? Fazendo as coisas do jeito que elas sempre são feitas, né? Sem muito risco, mas sem muito potencial também, né? Se tá, beleza, a gente faz algo convencional, a gente, né, não tem um risco ali de alguma rejeição, de algo acontecer errado, mas também a gente o potencial de destaque, de transformação também diminui muito, né? E aí, e aí, assim, a questão da regeneração não é exatamente o que a gente vai fazer, mas qual que é a estrutura de pensamento, o processo de pensamento que vai orientar o nosso fazer, né? A gente estava falando de epistemologia aqui, então não é olhar para a prática do museu,
Porque isso depende, qual museu que a gente está falando, onde, é um museu novo, é um museu centenário, né? E o que a gente vai ser feito, não é que não importa, mas assim, não importa discutir em termos gerais, do tipo querer pensar boas práticas regenerativas para o museu. Isso não faz sentido na ótica regenerativa, porque cada caso é um caso. Boas práticas vai contra a própria ideia de honrar a singularidade dos museus. Mas como que a gente pode trazer um pensamento vivo para os museus, onde cada museu vai encontrar o seu caminho de transformação, né? Onde essas ideias, né, do pensamento regenerativo, por exemplo, sirvam de catalisadores, né, de reflexões, de movimento e e um processo que aumente esse potencial criativo. Eu acho que é algo muito interessante, porque a gente acaba tendo ideias e reflexões que nós não teríamos antes, porque a gente está tendo essas ideias a partir de alguns quadros conceituais, né? Enfim, a gente transforma esses quadros conceituais a partir de alguns princípios, né? Então, como que esses princípios, que é a base da coisa, pode informar o nosso pensamento e a partir desse pensamento a gente pode ter um processo único, singular, que vai fazer sentido para a gente e que vai acabar sendo incorporado, né? Acabar fazendo sentido naquele contexto, porque é nosso, porque esse pensamento foi do museu ali, né? E não foi algo importado. Né? O que, digamos assim, a gente trouxe assim, de outros lugares é, algumas orientações, alguns princípios para fundamentar o pensamento, mas não foi o pensamento em si que foi importado, né? Assim, então, o desafio é esse, assim, é como fazer com que cada museu em particular encontre o seu próprio caminho, mas para que isso seja possível, é importante ter uma estrutura de pensamento. Porque se a gente não define uma estrutura de pensamento viva, dinâmica, integral, regenerativa, a gente vai usar as mesmas que a gente vem usando para sempre, né? Desde sempre. E quando a gente não fala assim, não, mas eu não uso uma estrutura de pensamento. Você não usa de forma consciente, mas ela está aí, né? Você herda os seus hábitos, os seus padrões, aquilo que você entende como sendo comum e convencional. Então, nós sempre operamos a partir de estruturas, né, pré-concebidas ali. Então, a questão é como atualizar a nossa forma de pensar. Né? É tirar a nossa reflexão um pouco do objeto, né, daquilo que a gente tá exibindo, por exemplo, para trazer o pensamento, o processo de pensamento que a gente utiliza para construir essa exibição. Né? E aí isso tem potenciais interessantes de trazer algo, né, diferente, potente. Então, eu quero muito agradecer o tempo de vocês, apreciar essa contribuição para essa pesquisa, essa pesquisa possa contribuir para o campo da regeneração, para além do campo dos museus, ela possa potencializar também as reflexões do campo do pensamento regenerativo. E o meu compromisso é atualizá-lo sobre o progresso dessa pesquisa e do relatório, que tem como previsão finalizar o processo de entrevistas agora o final, até o início de junho, fazer uma escrita, é muito breve, até julho esse relatório já está entregue, e logo depois das considerações da universidade poder compartilhar publicamente. Só para poder encerrar, essa foi uma entrevista com a Juliana Diniz e o Felipe Tavares, são diretores do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, que está sediado no Brasil, e eles fizeram uma contribuição para a pesquisa Museus Regenerativos, sendo eu a pesquisadora, pela Universidade de Leicester, pelo mestrado de Museus com Sustentabilidade Socioambiental Aplicada. Quero muito agradecer vocês. Se tiver alguma consideração final antes da gente finalizar? Obrigada, Obrigado. Lu.
Foi um prazer. Muito bom.